Muito bem. Transmitindo agora para todo mundo. Todo mundo tá me ouvindo em todo lugar, né? Vocês já pegaram o copo de vinho de vocês? Ou quem quiser vinho pode pegar vinho. Débora, cadê a Débora, gente? Eu vou lá pegar meu Sueli vinho. Furlan. Sueli Furlan tá aí. Ah, Jesus. Bom, enquanto a Débora vai entrando, vamos otimizando isso, tá? Vocês viram que lá dentro da sala de aula digital do Google tem um texto número 1. Esse texto número 1, ele tem no final do texto um gráfico, uma tabela de Excel. E essa tabela de Excel, vocês vão observá-la primeiro. Observar essa tabela. Ela traz um conteúdo bem bacana que nós vamos fazer esse exercício primeiro, tá? Essa daqui, ó. Exercícios de grupo de estudo Gold, os papéis sexuais. Onde que tá, William? Lá na nossa sala de estudo do Google Digital, que vocês receberam acesso quando vocês fizeram a matrícula. Lá onde está o texto. Tem que ficar segurando. Que tem o texto primeiro e também tem o texto número 2. Tá certo? Não fica. Tem uma tabela. Vocês conseguem identificar essa tabela? Cris, conseguiu achar? Débora, seja bem-vinda. Muito bem. Ah, ele já escapou, a Débora, de novo. Bom, então, se vocês acharam o material, beleza. Se não acharam, peguem um papel. Achei. Tá, aqueles que não acharam, então peguem um papel e uma caneta para poder... Ai, gente. Vinho de verdade, tá? Eba! Eu também quero. Amor, pega vinho pra mim. O povo tá tomando vinho, eu também quero. Muito bom. Que delícia, né, gente? Olha só, pega um papel e uma caneta que a gente já vai começar fazendo o exercício prático, tá? Brincadeira, amor. Então, esse exercício consiste no seguinte, ó. Eu vou colocar para todo mundo que a Débora ainda tá se encontrando. Débora, tá conseguindo? Tá, eu vou levar pra Micaele. Se você estiver conseguindo, liga seu microfone e deixa eu ouvir sua voz. Ou então dá um oi ali na área de texto, no bate-papo, tá? Bom, acho que ela não está conseguindo me ouvir. Mas peguem todo mundo papel e uma caneta. E o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de conscientização. Vocês vão colocar 3 colunas, vão fazer 3 colunas nesse papel, tá? E nessas 3 colunas, vocês vão colocar uma coluna para pai, uma coluna para mãe e uma outra coluna para um outro adulto que influenciou muito na sua infância. Um outro adulto que foi responsável por você, pode ser uma babá, pode ser um padrinho, uma madrinha, uma tia, um tio, alguém que foi muito próximo a você e muito significativo na infância. Ah, meu pai não foi significativo, minha mãe não foi significativa. Tira esse indivíduo, coloca outra pessoa significativa. Mas você precisa de 3 pessoas importantes. É para colocar pai, mãe e uma terceira pessoa significativa para você na infância. Uma terceira pessoa, um terceiro adulto que foi muito A primeira é o pai e a mãe, né? Isso. Pai, mãe e uma terceira pessoa. William. Então eu só tinha meu pai e minha mãe. Tá, não teve outro educador, não teve nenhum adulto que cuidou de você? Que terceira pessoa. Avô, avó? Não. Oi, Débora, não, agora a gente consegue te ver. Agora a gente consegue te ver.
Que bom. Você conseguiu ouvir a explicação da atividade para a gente fazer? Não? Então pega lá, pega um papel. Essa atividade está disponível lá na área, na sala de aula do Google Classroom. Quem não tiver impresso, não tem problema. Pega um pedaço de papel ou um papel, faz 3 colunas. Coloca nessas 3 colunas lá em cima o nome de 3 pessoas que influenciaram você durante a infância. Pai, geralmente é pai, mãe e uma terceira pessoa. Pode ser um avô, uma avó, um padrinho, uma madrinha, tá? E aí vocês vão passar uma linha embaixo desse pai, mãe, avô, avó, tio ou tia, terceira pessoa, e vão colocar embaixo dessas pessoas o que elas diziam e o que elas faziam em relação aos homens. O que minha mãe dizia em relação aos homens? O que minha mãe fazia com o homem dela? Depois, o que meu pai dizia em relação aos homens e o que como meu pai se portava como homem. E depois, o que essa terceira pessoa dizia em relação aos homens e como essa terceira pessoa se portava com relação a esses homens, o que ela fazia. Sobre os homens ou sobre o meu pai? Sobre os homens em geral, que pode incluir seu pai, e depois o que ela fazia, como ela agia com os homens, que também pode incluir seu pai aí, tá? Pode ter um modo geral, mas geral de homens, e também pode estar relacionado a seu pai também, tá? A informação que for mais importante para você, Cris. Que fica mais evidente, assim. E agora, vocês vão fazer a mesma coisa relacionado às mulheres. O que minha mãe dizia em relação às mulheres? E o que ela fazia como mulher? Qual era a ação dela como mulher? Depois, o que meu pai dizia em relação às mulheres? E qual era a postura dele diante das mulheres? E como ele tratava minha mãe? Difícil, como né, ele William? tratava as mulheres? Tá difícil, Cris? Tá. Estou fazendo. Tá. Saúde. Ai, que susto. Todo mundo de máscara? Todo mundo põe máscara. Corre e põe máscara. Passa álcool gel na mão. A Débora de máscara. Bom, e agora vocês vão colocar uma terceira opção. Como o meu pai, o que o meu pai dizia em relação a relacionamento, casamento, divórcio, e o que ele fez no casamento, no divórcio, no namoro.
e depois a minha mãe. O que minha mãe dizia em relação ao relacionamento, casamento, namoro, divórcio, e o que ela fez no namoro, no divórcio, no casamento, no relacionamento, tá? Débora, abre seu microfone. Débora, abre seu microfone. Se você quiser falar que tá desligado, a gente não escuta você. Essa terceira pessoa, pra mim, que tá difícil, William. Não tem problema. Se não apareceu, é porque às vezes tem uma terceira influência, tá? Especialmente quando o pai é ausente ou quando a mãe é ausente, tem alguém que vem ocupar esse papel. Então, no meu caso, na primeira infância não teve. Sim, porque... ok, não tem problema. É o que dá. Miriam, seja bem-vinda. Oh, Obrigada. que bom que você chegou. Consegui. Que bom, seja bem-vinda, tá? Obrigada. A gente tá fazendo o exercício lá. Olha, mais alguém apareceu aqui. Maria Aparecida, seja bem-vinda. E a Débora voltou, também saiu e entrou. Ó, vão se espalhando. Oi, Maria. Vão se espalhando aqui dentro deste círculo para vocês não perderem a minha voz. Daniel foi muito longe. Isso, não fiquem muito longe, porque senão vocês não conseguem me escutar, tá? Aí, Daniel, nesse lugar tá bom, Miriam também, Maria, aí tá bom também, Maria. Quiser um pouquinho mais para cima, tá? Vou parar a transmissão no geral para ficar aqui circunscrito a esse raio aqui. Muito bem, fizeram? Fizeram? Ainda não. Ainda não? Vou dar mais 5 minutinhos para terminar, tá? Jesus, toma conta. Quem chegou? Quem tá falando? Não tô conseguindo te ouvir, William. Será que é minha internet? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Quem não tá conseguindo me ouvir? Às vezes tá um pouco longe. É Cris? Eu não. Alguém falou Acho que é a Thelma. A Thelma? Não, eu tô ouvindo. A Débora não tá te ouvindo. Sim. Débora, você que não consegue me ouvir? Não tá te ouvindo. Mas ela tá com o microfone desligado. Para o outro, quais eram os pontos de vista dos nossos pais em relação a tudo isso? E aí você vai poder verbalizar. Por quê? Quando a gente escreve, a gente toma uma determinada consciência. Mas quando a gente informa para o outro, isso se torna uma informação para a gente. A consciência se expande um pouco mais quando a gente consegue comunicar isso ao outro, tá? Então eu vou dividir vocês em dupla. Thaís e Miriam, vocês vêm aqui. Tá. Vocês estão conseguindo Sueli. ouvir a Cris? A Thaís? Que eu não estou conseguindo ouvir a Thaís. Oi, meninas. Oi. Conta pra mim, Maria Aparecida e Miriam. O que a mãe de vocês dizia em relação a casamento? Quer começar, Maria? Eu começo. Consegue me ouvir? Posso falar, William? Pode? Sim. Não sei se você... então tá. Em questão de casamento, a minha mãe sempre, assim, eu acho que até hoje ela pensa dessa forma.
você precisa escolher bem com quem você vai se casar, porque é uma vivência para a vida toda, né? E aí, assim, ambas as partes precisam ter pensamentos que compartilham, Sejam semelhantes. Exatamente, para ter uma duração a longo prazo. Tá. Coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Mas assim, é uma das ênfases que ela sempre dava em relação a isso. Uhum. E a sua mãe, Maria, o que ela falava sobre casamento? Maria não tá para ouvir, você tá com o microfone ligado? Acho que seu microfone Será que não é o áudio do computador, de repente? pode ser também. Não, nada também. Que estranho, né? Mas depois, Maria, então você faz o exercício escrito que está no texto número 1, tá? E aí traz aqui para a sala. Enquanto isso, você escuta aqui o que a Miriam vai compartilhar com nós. Miriam, e seu pai? O que seu pai falava de relacionamento? Nada, porque a gente nunca chegou a conversar em relação a isso. Mas ele não falava nada que você ouvia em relação ao casamento, relacionamento, namoro? Não, nunca deu palpite, nunca, assim, chegou ao fato de dar esse tipo de conselho. Sim. Mas é mais a minha mãe que às mesmo. vezes não precisa ser um conselho, mas pode ser comentário, uma né? fala geral, né, sobre casamento, sobre tal. E o que mais te marcou do comportamento da sua mãe em relação ao casamento? Ao casamento dela? É em questão da escolha, porque eu percebo assim que ela culpa o meu pai por muita coisa. E aí é como se ela tivesse se arrependido de muitas coisas, de muitas escolhas. Então uma das coisas que ela sempre fala é que ela vive pelos filhos dela. Agora a questão do casamento, ela não é feliz. Sim. E isso há muito tempo. Entendi. Importante essa informação, né? Uhum. E o pai? Qual a atitude que mais te marca do pai em relação ao casamento? Eu acho que é a falta de valorização. Ele se sente desvalorizado. Exatamente. Ok. São informações importantes, tá? Para você escrever. A gente, inclusive, olhar essa questão aí dos papéis sexuais e qual é seu papel dentro das dinâmicas, tá? De gênero. Tá bom? Tudo bem. Vou olhar ali o pessoal do outro lado, peraí. E minha mãe dizia que todas as mulheres tinham que ter atitudes, que as mulheres não podiam ser comandadas pelos homens, como ela fazia. Ela era muito decidida, muito assim, sabe? Só que era muito parceira, sempre foi. Desde pequenininha era do meu avô, que ela que acompanhava mais o meu avô até que os filhos homens trabalhando, e no lixo que eles tinham na fazenda. E ela continuou essa parceria junto com o meu pai. Sim, estou. Eu comecei a dificuldade de lembrar do pai, né? E ele acabou de chegar aqui agora, eu vou falar baixo. Mas ele... Mas eu não lembro muito, assim, do que fala de homem, assim, mas ele, do que faz, né? Do que faz sempre trabalhando muito, assim, muito mesmo, mas tendo um pouco menos do que minha mãe, resolvendo menos, mais adaptado à minha mãe, assim, né? Porque eu tô falando mais em comparação. E a minha mãe, minha mãe é muito... Ficou com muita pena dela. E falou assim, eu amo muito essa mulher. Foi a última palavra dele sobre... Agora deu certo o áudio dela. Que bom. Se vocês quiserem se juntar, a Miriam se junta ao grupo da direita e a Maria da esquerda para vocês ouvirem o compartilhamento, tá? E a tia Doquinha, que é minha tia, que eu morei na casa dela com 7 anos, e ela tinha já 8 filhos, e chegou mais eu, só que eu era a preferida dela.
ao mesmo tempo falava que é fraco. Mas é bom, mas é fraco, né? Fraco, talvez bom como ser humano, mas fraco como, sei lá, se como esposo, não sei. E aí, ela o que fazia sempre dava conta das coisas, independente, comandava a casa, levava, e era que mandava mesmo, e todo mundo obedecia, e inclusive ele. E a terceira pessoa, e aí é muito interessante essa relação, porque a terceira pessoa que eu escolhi foi uma tia minha, foi a primeira tia que veio na minha cabeça, mas aí eu podei e fui tentar outra, não consegui lembrar nada, voltei pra essa. Aí essa tia, ela fala só coisas boas de homem, só elogios, só coisas boas. Tem no meu tio uma presença, ela é cunhada, meu tio é irmão da minha mãe, né? Só tem coisas boas dele, força e tal. E como que ela vive... Tá ruim essa luz aqui do quarto. Totalmente diferente do que minha mãe, assim, fazia. Ela não trabalha fora, só fica em casa cuidando dos filhos e do meu tio. Por conta da idade. Mas ela recebe muito amor dos filhos. E comigo também. Quando eu vou lá, ela fala, eu amo você, ela fala pra mim. Pessoal, vocês já compartilharam todos? Falta a Sandrinha. Falta eu só. 5 minutinhos, tá, Sandra? Sobre... Que compartilharam todos já? Falta a Sueli. Então, 5 minutinhos, tá, Sueli? Tá. Vou terminar rapidinho. Né? E ele fazia isso, tanto é que ele não deixou minha mãe estudar, não deixou ela dirigir, trabalhar fora, entendeu? Oi, Alvine. Seja bem-vinda. Vem aqui, Nossa, que luta, que eu tava entrando na outra sala, terapias, e aí não tava... Terapias não, grupo de estudo, aí não tava. Junta-se aqui, ó, ao lado... Vem aqui comigo, junta-se aqui, esse grupo aqui. Meu pai, minha Fica mãe... como ouvinte, tá? Aí, o meu pai, como homem, ele dizia que homem, ele tinha que ser o provedor do lar, né? Que a pessoa tinha que ser um trabalhador e tal. E ele sempre, e o que ele fazia? Ele sempre bancou tudo. Ele sempre nunca deixou faltar nada. Oi, Helenice. Oi, tudo bom? Vem aqui, ó, junta-se a gente aqui nesse grupo aqui como ouvinte, tá? Mas só que também ela dizia, por conta dela não poder ter estudado nem nada, ela dizia que a gente tinha que estudar, tinha que trabalhar fora. Tudo aquilo que meu pai não deixava ela fazer. Oi, Helenice, consegue me seguir aqui para esse grupo? Formei, então isso é para... Abre o seu microfone, Helenice. E Lucimar também. Abre o microfone. Isso. Que só várias vezes tem. Segue aqui nesse grupo para vocês serem ouvintes, tá? E a minha mãe, ela aguentou tudo que aconteceu no casamento, por mais que ela ficava brava e tudo, mas ela passou por cima de tudo, porque ela disse que era assim que tinha que ser, né? E aí... Ajuda pra cozinha, mulher, as coisinhas com tamanho, pra tirar a medida. Até produtores que tem. Roseli, todo mundo chegando. Quero compartilhar. Olha, a partir do momento os meus alunos estão vendo aqui, tá vendo? Oi. Boa noite. Eu já entrei, nem sei se eu entrei. Vocês tem 2 grupos, um à direita e um à esquerda. Vocês podem entrar nesses grupos como ouvinte. Assim que esse grupo terminar, vocês vêm para cá, para esse espaço, para a gente ler o texto, tá bom? Mais para cima, a Helenice pode vir mais pro lado, esse lado aqui, e a Roseli pode mais pro lado de lá um pouquinho. Aí, ótimo. Aí, ok. Frente das coisas, então era bem assim. A minha mãe, apesar dela falar dessa submissão todinha aí, né? Eu brincava sério, né? como eu queria ser depois de grande, como eu queria ter sido uma feira bem amassada. Bom, em relação aos homens, eu não sei. Minha mãe
casou com meu pai com 24 anos e ela sempre foi cuidadora do meu pai. Então, ela, ao mesmo tempo que ela fazia que homem aproveita, ela sempre cuidou do meu pai. Fruta não pode ser pega toda hora, né? E mulher tem Isso, eles estão juntos há 61 anos. É isso. É a terceira pessoa eu não tenho, porque a gente viveu sempre sozinho, e nós somos sozinhos em Campo Grande, então eu não tenho essa terceira pessoa na primeira infância. Muito bem. Então agora a gente vai juntar lá naquela perto da salinha de exit ali, tá? Pessoal, vamos agora chegando mais aqui.